O inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Olá, seja bem-vindo à Jornada do Conhecimento em Foco. Você já ouviu falar dos 3 C+, da JCF? Conhecer, crer e crescer. É muita pretensão minha em pregações tratar de um tema grande assim, mas eu acredito que a gente pode dar um passo hoje, um outro amanhã, e a gente pode ir chegando um pouco mais perto do que Deus pensa sobre nós, deseja para nós, quer que a nossa vida realize. Então o tema de hoje é: viva o melhor de Deus para a sua vida. Vamos dizer esse tema juntos? Viva o melhor de Deus para a sua vida. O texto que nós separamos está em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eu considero um texto lindo, mas também um texto muito desafiador para todos nós. Vamos ler juntos? O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Vamos lê-lo de novo. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Meus queridos, passar pela vida talvez seja uma das péssimas escolhas que nós fazemos, mas vivenciá-la intensamente, eu tenho certeza que é o propósito de Deus para nós. E quando eu penso nesse tema, eu penso em 2 expressões a partir de uma expressão de Paulo, que está lá em Efésios, que ele diz assim: nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Esta palavra de Paulo é interessante, porque a palavra remir nesse texto tem a ideia de pechinchar. É quando você está negociando e você está tentando encontrar o melhor preço. Você investe a sua inteligência, a sua capacidade de negociação, a sua capacidade de persuasão, e você então quer angariar algum fruto da sua negociação. Você está pechinchando. Paulo diz: olha, pechinche muito, usem bem, aproveitem ao máximo, não desperdice o tempo de vocês. E é interessante que a palavra tempo que ele usa, esse remir o tempo, não é o tempo cronológico, mas é o tempo que se chama de ocasião, ou kairos. Quando você tem que remir o tempo, porque há ocasiões que você precisa vivenciá-la e aproveitá-la bem. Ou seja, você precisa investir a sua vida, porque acontecem coisas que não estão seguindo o calendário normal. 1, 2, 3, janeiro, fevereiro, dezembro e tal. Mas há algo além disso, que é o tempo de Deus. Então, precisamos aprender a fazer isso, a pechinchar. E aí a gente vai ouvir sempre pessoas dizendo assim: ah, se eu tivesse usado melhor a minha vida. E eu não gosto muito dessa frase, porque ela revela um certo pessimismo, da ideia de que tudo que a gente podia ser ou fazer já passou, não há mais chance. É claro que algumas coisas na minha vida, elas não vão voltar mais. Algumas coisas já ou foram possíveis ou não foram realizadas. Mas é para a gente avaliar que muitas vezes nós ficamos vivendo uma frustração. Eu gostaria de viver assim, de ter feito assim, de ter decidido assim. E eu gostaria que nós hoje não ficássemos no pessimismo, mas com otimismo, olhando para esse texto e encontrando nele o que nós temos de melhor. Então a pergunta que eu faço é: o que é que eu preciso para viver o melhor de Deus, de acordo com este versículo que nós lemos? Vou fazer aqui algumas reflexões. Primeira delas: eu preciso reconhecer as minhas habilidades. Vamos fazer essa frase juntos? Vamos dizê-la? Eu preciso reconhecer as minhas
habilidades. Mas de onde eu tirei esta reflexão? Da primeira palavra que diz bem claramente o que as suas mãos, e a ênfase agora que eu quero dar são as mãos, o que as suas mãos tiverem que fazer. Mãos significa algo como talento, potencial, habilidades. Deus, pela sua graça, bondade, misericórdia, Ele nos dá, primeiro, os chamados dons naturais, que a gente chama de talentos. Estes talentos, a gente não precisa fazer nada para tê-los, nós os recebemos de Deus. Todos fomos abençoados pela graça de Deus com talentos. Qual é o seu talento? E a gente diz assim, cantar, a pessoa tem um talento de cantar. E esse talento ele pode usar para Deus ou não. Ele pode usar para ganhar dinheiro, para ficar famoso. Mas todos temos talentos. Que talentos você tem? Além dos talentos, nós temos possibilidades que a gente chama de habilidades. As habilidades, elas são uma lista enorme. Alguém alistou aí mais de 3.000 possibilidades de habilidades. Algo assim absurdo. Então, talvez eu não esteja alcançando nem 10%, nem 15%. Quem sabe eu pudesse chegar a 20%, 30% das minhas habilidades. Habilidades são em todas as áreas da vida, de fazer coisas, de aprender coisas, de realizar coisas. Então você pode olhar uma lista, pode consultar aí na internet a hora que você puder, não agora, porque senão você vai se desligar do culto. Você vai ver que existem dezenas de habilidades que você pode aprender e escolher algumas delas que talvez tenham um pouco mais a ver com seus talentos e desenvolvê-las. Mas como crentes, além dos talentos e das habilidades, Deus nos deu também os dons espirituais. Todos nós temos pelo menos um dom espiritual. Isso, além de Jesus ser o nosso Salvador, Ele nos deu um dom espiritual. E esse dom precisa ser descoberto. E como é que eu descubro esse dom? Trabalhando. E aí eu vou perceber que aquilo lá tem tudo a ver comigo, que ensinar tem tudo a ver comigo, que gerir tem tudo a ver comigo, que ter relacionamentos tem tudo a ver comigo. Então eu vou usar o meu dom da misericórdia, do cuidado, do pastoreio. Então isso vai se juntar, os meus dons com as minhas habilidades, com os meus talentos naturais, e eu vou explodir. Mas não é explodir para perder tudo. Você vai alcançar o maior potencial, vai chegar lá em cima. Você vai sentir a pessoa mais feliz deste mundo, mais realizada deste mundo. Então, o que as suas mãos tiverem que fazer, ou seja, eu preciso reconhecer as minhas habilidades. Vamos dizer juntos mais uma vez? Eu preciso reconhecer as minhas habilidades. Depois o texto me coloca diante de uma outra coisa que eu preciso reconhecer. Vamos dizer juntos? Eu preciso reconhecer as minhas oportunidades. O que as suas mãos tiverem que fazer. Agora há uma possibilidade, algo novo, uma porta que se abriu, uma chance, algo que você nem imaginou aconteceu na sua vida. Eu, sinceramente, sou muito grato a Deus, porque eu nunca vi algo que me chegasse às mãos como algo impossível de eu poder alcançar ou realizar. Me lembro que eu estava com 26 anos de idade e eu recebi um convite através de um relacionamento de um pastor amigo, e esse curso em Singapura só era para pastores ou líderes de 30 anos para frente. Eu tinha 26. E muitas dificuldades, limitações de formação e tudo mais, devido à questão familiar. E eu precisava passar em Singapura 30 dias num curso em inglês, vocês já imaginaram? Convivendo com pessoas de várias nacionalidades. Nós éramos mais de 40 nações diferentes, quase 100 pessoas em 2 turmas. Me lembro que eu passei os 30 dias no mesmo quarto com um sul-africano.
E não foi fácil ficar com ele esses 30 dias no mesmo quarto, porque ele sentia um frio danado e eu sentia um calor danado. Singapura tem um clima como o nosso também, tropical. Então eu ligava o ar, ele desligava o ar, ele chorava, eu ria. Ele chorava porque lá na África havia o apartheid. Ele nem era negro e nem era branco, então ele sabia que a casa dele podia ser atacada tanto pelos negros ou tanto pelos brancos, porque ele era uma pele mais indiana. E foi um negócio interessante. Mas passamos 30 dias. E eu confesso para vocês que, naquele tempo, quando para telefonar se custava uma fortuna, para falar com a minha casa, eu tinha que marcar um horário, e já tinha um horário combinado quando viajei, para que a Janaína estivesse bem na porta da vizinha, porque o nosso telefone não tinha sido instalado, havia o tal de plano de expansão, lembram disso? Quem é dessa faixa etária aí lembra, né? E valia dinheiro ter um telefone, então não era fácil conseguir. E eu tinha que ligar e dizer assim: amor, está tudo bem, Deus abençoe. Eu espero chegar em casa com saúde. E Deus nos abençoou. Ou seja, e ainda tive que fazer, viu, Alfredo, uma preleção de 20 minutos em inglês. Foi o desespero da minha vida, mas eu fiz e disseram que entenderam, que é a coisa mais importante, né? Então, Deus é bom demais. Mas nós temos que ter coragem para aproveitar as oportunidades. Elas passam, elas vêm na sua vida hoje, pode ser que elas não venham depois. Se eu dissesse assim: quem sou eu? Como vou viver essa realidade? Será que vou dar conta? Depois que eu dei o meu nome, eu comecei a correr atrás. Isso agora tem que dar meu jeito. Não é? Hoje nós temos todo um recurso tecnológico, tradução de textos, tudo funciona simultaneamente, se fala ao vivo, se mostra a imagem, mas era um tempo totalmente diferente. E eu louvo a Deus por isso, aprendi muitas coisas. Então, o que as suas mãos tiverem que fazer, surgiu uma oportunidade, não perca a oportunidade. Pode ser a viagem dos seus sonhos, pode ser a atividade profissional que você sempre pensou, ou talvez algo que você nem imaginou, Deus colocou na sua vida. Terceiro aprendizado: eu preciso reconhecer as minhas responsabilidades. Vamos dizer juntos? Eu preciso, diga comigo. O que eu quero que você veja com isso? Porque o texto diz: que as suas mãos tiverem que fazer, o que o texto diz? Que o façam com toda a sua força. Ou seja, eu não posso entrar em alguma coisa entrando de maneira, eu diria, inapropriada. Eu não posso entrar em algum projeto e entrar de maneira que eu não acredite nele. Eu tenho que entrar de verdade. E o texto manda eu fazer isso com toda a minha força. Ou seja, assumir riscos. E tem alguém que sabe muito bem do que assumir risco. Acabou de entrar aqui, eu nem combinei nada e ele chegou aqui agora. Assumir riscos, pagar o preço, dedicar-se, empenhar-se, esforçar-se. Essa é a minha parte do negócio. Você tem dons, talentos, habilidades, mas não adianta você ficar parado no seu mundo, cercado no seu processo de vida, esperando que Deus faça aquilo que só você pode fazer, esperando que o outro faça aquilo que só você pode e deve fazer. A gente já aprendeu muitas vezes a frase que o sucesso não acontece por acaso. Muitas vezes a gente vê que alguns conseguem ter um sucesso até quase que por acaso, mas eles não permanecem lá por muito tempo. Não sabem lidar com isso. Mas é algo que você constrói, que você trabalha, que há todo um processo de vida que você vai desenvolvendo e você então alcança aquele ambiente, aquela posição, aquela realidade e você fica imaginando como isso tudo aconteceu. Foi um processo na sua vida. Você assumiu a sua parte das responsabilidades. A quarta lição que eu quero que você aprenda é que eu preciso reconhecer as minhas possibilidades. Vamos ler juntos? Eu preciso reconhecer as minhas possibilidades. Que o façam, digo mais uma vez, que o façam com toda a sua força.
Um dos grandes problemas que nós vivemos no mundo de hoje são pessoas querendo ser uma réplica de outras pessoas. São pessoas querendo viver o papel de uma outra pessoa. E nós já aprendemos que nós somos únicos. Nós fomos feitos por Deus de maneira tão especial que, ainda que este planeta tenha mais de 7 bilhões de pessoas vivendo agora nele, e eu não sei somar quantos já viveram e morreram, quantos ainda vão nascer, viver e morrerem, vocês imaginam? E Deus não fez nenhum ser humano igual ao outro. Nós somos hoje, simultaneamente vivendo nesse planeta, mais de 7 bilhões. Ninguém tem a mesma impressão digital. Dizem que, e é provado que até o seu ritmo cardíaco é pessoal. Você tem um ritmo próprio, um jeito próprio de ser como pessoa. Ou seja, isso tudo tem que ser para você um elemento para você pensar que você não tem que ser o outro. Você não tem que competir com o outro. Você não tem que desejar superar o outro. Nós já aprendemos que quando nós nos comparamos com os outros, nós corremos 2 riscos, pelo menos. O primeiro risco é de você se achar a pessoa pior do planeta. Você olha para o outro assim, ele faz e dá certo. Ele toca uma bateria e eu não sei tocar. Eu não sou ninguém. Ele sabe gerir uma empresa, eu não sei, então não sou ninguém. Ele faz a igreja dele explodir em crescimento, a minha tem caminhado com a bênção de Deus, então eu não sou ninguém. Eu começo a comparar com quem tem dado certo humanamente falando, estatisticamente falando, financeiramente falando, socialmente falando, e eu esqueço de que eu sou único e que igual a mim não há ninguém, e que eu não tenho que chegar onde o outro chegou e nem alcançar o que o outro alcançou, mas eu preciso chegar e alcançar o que Deus quer que eu alcance, porque é conforme a sua força e não a força do outro. Sabe qual é o outro risco? Você achar que você é o cara. Você é o melhor de todos, porque você começa a se comparar com quem é pior do que você, entre aspas, porque você faz algo tão bem que o outro não faz. Você realiza algo tão extraordinariamente que o outro não realiza. E aí você começa a se achar. E isso é um grande risco que corremos, porque nós nos tornamos orgulhosos, nos achamos superiores aos outros. Eu preciso reconhecer as minhas possibilidades. Eu quero que você caminhe mais, e a 5ª sugestão: eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades. Vamos dizer juntos? Eu preciso reconhecer as minhas vulnerabilidades. Tudo isso está acontecendo, mas o tempo está passando. Enquanto eu estou falando, aqui você vai vendo, os segundos vão passando. E se eu tocar 60 vezes aqui, 1 minuto passa. E se eu fizer isso por 120 vezes, 2 minutos já se passaram. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora. Daqui a pouco, o domingo se passou. E sabe o que diz o texto? Se você não tomar as decisões certas, você vai se frustrar, porque na sepultura, para onde você vai, não há atividade e nem planejamento. O que a Bíblia está nos dizendo? É que você não tem que ficar adiando os seus grandes projetos, mas você tem que dar o seu primeiro passo hoje. Você não tem que adiar os seus grandes sonhos, mas dar o primeiro passo hoje. Os seus sentimentos de uma grande realização, dê o seu primeiro passo hoje. Porque a partir do seu primeiro passo, você tem a chance de chegar, se não lá, pelo menos bem perto de onde você gostaria de chegar. E a vida vai passando, e a vida vai passando, e a vida vai passando. E vai chegar uma hora que a gente só vai ter a eternidade, mas o tempo que Deus nos deu neste mundo já terá se extinguido. A Bíblia é muito clara sobre isso, em vários aspectos. E aqui eu vejo a chamada vulnerabilidade humana, porque a Bíblia chega a dizer que nós somos como uma erva daninha, ou uma erva do campo.
Ela de manhã ela nasce, o sol vem, seca, ela morre. Chega de tarde, o vento bate e espalha. Essa é a expressão do salmista sobre o que é a vida. É como uma erva que nasce, que se seca, o sol bate, o vento espalha. E Tiago diz: o que é a vossa vida? Qual é a resposta que ele dá? Hein, pastorzão? Não é? A resposta é um vapor que aparece e logo se desvanece. Assim é a vida. Então nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade e não ficar apenas sendo pessoas que tenham boas intenções. Lembro muito bem de um pregador americano, que eu, naquela época, corri o risco de traduzi-lo, e ele, então, na sua mensagem dizia: o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Sempre achavam que Jesus era maravilhoso, a igreja extraordinária, a Bíblia é a palavra de Deus, e ficavam pensando: um dia eu ainda entrego minha vida para Jesus. Morreram sem fazê-lo, e porque só tinham boas intenções, não chegaram no céu. Uma história muito clara sobre isso é a história do moço rico. Eu amo essa história por muitas razões. Aquele moço, ele teve todas as oportunidades da sua própria vida. Interessante que ele agrada a capacidade de julgamento de Jesus, porque diz a Bíblia que Jesus o amou. Jesus o pergunta: jovem, você sabe os mandamentos? Um jovem rico, culto, líder, que possuía muitos recursos, provavelmente tinha empregados, tinha o seu rebanho para cuidar, tinha os seus empreendimentos. Jovem, você sabe os mandamentos? Ah, não adulterarás? Claro que eu sei. Não dirás falsos testemunhos? Claro que eu sei. Obedece pai e mãe? Também sei. E ele foi dizendo todos os mandamentos, só que ele não disse o primeiro dos mandamentos, e nem o segundo. E o primeiro dos mandamentos é: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, não farás para ti imagem de escultura, não tenhas outro Deus na sua vida, só eu. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. Eu não percebo outra passagem na Bíblia quando nós lemos que Jesus amou uma pessoa e ele se foi. Nós não vemos isso. Foi a única passagem. Jesus o amou e disse: vai, venda tudo que você tem e me segue, e terás a vida eterna. Pastor Marcos sabe que algumas pregações desse texto diz: bem perto do reino, mas sem salvação. Não sabemos o futuro desse jovem, mas ele simplesmente deixou passar grandes oportunidades, grandes possibilidades, não considerou que ele era único, especial de Deus, e nem que ele tinha vulnerabilidades. Deus está nos dando esta vida e nós só temos esta para viver. E é impressionante que a gente não faz um ensaio. A gente podia ter assim a chance de dizer assim: ó, vou deixar você nascer, crescer, você vai fazer um ensaio aí de 10 anos e tal, depois você morre, aí eu vou deixar você nascer de novo, porque você já aprendeu um monte de coisa, aí você acerta. Seria melhor para a gente. A gente talvez errasse menos, a gente talvez acertasse mais. Mas o que a gente já fez com a vida, a essas alturas do campeonato, é pedir a Deus misericórdia e graça. Crer na sua capacidade de transformar o nosso passado em bênção, o que já nos aconteceu em bênção, e fazer daqui para frente tudo que nos é possível fazer. Essa é a passagem da Bíblia que nós trazemos para você hoje. E eu gostaria que você levasse no seu coração para que você viva o melhor de Deus para você. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam conforme toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade e nem planejamento. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, converse com Deus, avalie-se pessoalmente. Eu diria para você: não se julgue mais do que você já o fez, não se condene mais do que você já tenha feito, não fique culpado mais do que você já esteja.
mas agarra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ao perdão de Deus, ao novo de Deus. E ao fazê-lo, diga: Senhor, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero chegar mais perto do alvo. Eu quero chegar mais perto do que o Senhor desejou, desenhou, planejou que eu vivesse, que eu alcançasse, que eu fosse. Você deseja dizer isso para Deus? Levante a sua mão. Deseja dizer isso para Deus? Amém? Que desafio. Sugestões simples, mas elas com certeza dão certo. Simples, mas bíblicas. Simples, mas reais. Simples, mas desafiadoras. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Para nós orarmos. Deus pode estar dando a algum de nós um recomeço, a oportunidade de conhecê-lo mais de perto. A gente pode ir muito longe sem Jesus, mas a gente não pode tudo sem Jesus. A gente pode realizar um monte de coisas sem Deus na vida, mas eu posso dizer para todos aqui que com Deus na vida faremos muito mais. Pai nosso que estás nos céus, tenha misericórdia de nós. Tenha graça abundante derramada sobre nós nessa manhã. Tira de nós toda a culpa. Tira de nós, Senhor, todo o sentimento de frustração. E pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, dá-nos um renovo em nossos sonhos, em nossos projetos, em nosso caminho, em nossa jornada, independente do tempo que já temos de vida, do que já vivemos, do que já experimentamos, conhecemos. Ó Deus cuidadoso, misericordioso, que a gente possa não só pensar sobre o que nós ouvimos, não só sentir sobre o que nós ouvimos, mas agirmos na direção do que nós ouvimos, para que alcancemos tudo o que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.